Irmãos, nós estamos no quinto princípio do nosso estudo sobre dons e ministério. E nós começamos domingo passado falando sobre isso e vamos terminar hoje esse quinto princípio. Esse princípio, o enunciado desse princípio é: cada servo tem algo para dar e algo para receber no corpo de Cristo, estabelecendo relacionamentos interdependentes. Então, cada membro tem algo para dar, algo para receber no corpo de Cristo, estabelecendo relacionamentos interdependentes. O modelo bíblico que Deus criou, que Deus trabalhou para o relacionamento, não é alicerçado na dependência unilateral, mas é baseado, alicerçado na interdependência, nem tampouco na independência. Então não é na dependência unilateral, nem na independência centralizada no eu, mas na interdependência. Então nós precisamos reaprender, e esse é o grande desafio das nossas vidas, reaprender a nos relacionarmos de maneira interdependente e saudável. É fácil? Não é fácil. Porque nós, por natureza, nós temos assim aquela sensação de independência, né? E a maioria quer ser independente mesmo, para não ser pesado a ninguém, para não dar satisfação a ninguém. E alguns dizem assim: eu não preciso de ninguém, eu não presto satisfação a ninguém. Então esse camarada é um camarada difícil de relacionar e não tem lugar no corpo de Cristo, irmãos. Não tem mesmo. Porque a proposta de Deus é uma proposta de um relacionamento interpessoal. Há uma troca. E quando nós entendemos isso enquanto igreja, nós crescemos. Crescemos enquanto igreja e crescemos individualmente. Os irmãos aí da pedagogia devem ter estudado aí. Na minha época era o que se falava em termos de ensino. Jean Piaget. Todos aí da área de ensino conhecem essa figura, né? Então ele tratou de uma maneira interessante o indivíduo. Para ele é dividido a nossa existência em três realidades. Claro que ela é assim mesmo. Nós somos criança, somos jovens e aí nos amadurecemos, não é? A primeira realidade que ele fala de criança é a realidade de anomia, né? De anomia. A necessidade, ela determina a minha conduta. Então, se o bebê quer leite, ele chora. Então, ele chora para que o adulto, mais forte do que ele, e que disponibiliza a refeição, vai lá e o alimenta, né? Então essa é a primeira fase, que é a fase de dependência, né? Então eu preciso de algo, então eu vou atrás, a minha conduta me dá um certo mover em direção à minha necessidade. E, infelizmente a igreja hoje está trabalhando com criança. A maioria das igrejas, né, das denominações, trabalham nesse nível. Pode olhar. Eu tenho aqui pessoas assim.
Tem pessoas que são amigas da igreja, que têm um fluxo de relacionamento. Então, quando eu as vejo aqui no templo, eu tenho certeza que tem problema na casa deles. Absoluta. Certeza. Quando eu subo ali, que eu dou uma olhada, eu digo, tem alguma coisa errada na casa desse camarada, ele está aqui hoje. Então acontece que ele age, a conduta dele é baseada na sua necessidade. Então isso aqui é uma dependência que não vai gerar maturidade. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá atrás, pessoal, eu gostaria muito de dar um prato de pirão espiritual para vocês, mas infelizmente eu vou ter que fazer papinha de novo. Ou seja, há uma dependência, há uma realidade que não condiz com a realidade que eles deveriam estar usufruindo agora. Então é aquela coisa que não leva ninguém a lugar nenhum, estressa a liderança, como estressou o apóstolo Paulo ao ponto dele escrever isso, né? Então, o conceito de Piaget é um conceito que a gente precisa de pensar, que é a criança, aquela que é dependente, né? Aí depois vem a heteromia, que é exatamente quando a pessoa descobre, né, o reconhecimento do outro. E ele descobre que ele precisa de regras. Então não é só chorar para ser alimentado, ele precisa de trabalhar na direção de que ele faz parte de uma realidade e ele precisa de obedecer isso. E essa realidade, irmãos, é uma realidade que a gente precisa estar nela. Que esse negócio aqui vai funcionar não é por causa do treinador. Não é o gestor de pessoas que vai fazer a coisa acontecer. Isso aqui vai acontecer quando todos nós estivermos entendendo de que eu cresço, eu caminho, eu existo, porque vocês crescem, caminham e existem. Lembra daquela, o pessoal de empresa tem muito essas palestras de motivação, né? Isso e ganha um dinheirão, hein? Eu já fui convidado, irmãos, para fazer essas palestras. Mas eu nunca aceitei. Falei, eu não sou esse tipo, eu trabalho com a palavra, e vocês não vão aceitar que eu vou falar isso lá. Então eu já fui convidado e é caro. Olha, uma vez eu fui dar uma palestra e a pessoa perguntou quanto que era. Ele me convidou, eu fui dar a palestra, ele diz assim, quanto que é o trabalho do senhor? Eu falei, não é nada. Como assim, não é nada? Não é nada. Não, então vou mandar o rapaz dar uma ofertinha para o senhor, aí dar um dinheiro para o senhor. Eu falei, mas não precisa disso, você já me pegou lá, me trouxe aqui, tomei um café suculento aqui no hotel, eu tive com esse pessoal aqui todo, não tem que pagar nada. É muito dinheiro, hein? Ele me deu uma oferta muito boa. Ele mandou a pessoa dar um cheque, eu ganhei uma boa oferta. Mas muitas vezes você vai e a pessoa passa. Então você que já assistiu, se lembra daquele quadro que essa pessoa coloca para dizer da unidade da empresa, aquela coisa toda? Estão num barco. Aí tem um cara lá que está furando um buraco no casco do barco. Aí o outro chega e diz assim, cara, vai entrar água, todos nós... Não, isso aqui é a minha cadeira. Isso aqui é meu espaço, eu faço desse espaço que eu quiser. Se ele furar o buraco no barco vai inundar todo o barco e todo mundo vai se afogar. Então essa é a visão que eu preciso de ter, de que eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros para sobrevivermos. Então quando o menino vai crescendo, ele vai entendendo algumas regras.
Ele vai entendendo que eu preciso trabalhar para comer, eu preciso de obedecer meu pai, eu preciso de obedecer às leis de trânsito, então ele vai interagindo com a sua realidade. Aí por último ele fala da autonomia. A autonomia é quando eu crio a consciência de que de fato eu dependo do outro para regular as minhas relações. É aí que quando a gente não tem entendimento, não case. Pelo amor de Deus, não case. Fica sozinho. Porque se você não entende isso, o casamento, ele é a unidade de relacionamento que vai te cobrar extremamente isso com o marido, com a mulher e com os filhos. Então, se a gente não tem isso, se você começa a criar seu espaço dentro da sua casa, ó, não me toque, você só toca à noite, me toca de manhã, só toca quando eu quero, isso aí pode estar falido esse casamento. Ó, eu não quero que pegue minha caneta, aí a irmã pega a caneta, pega a calcinha, pega o sapato, pega o sutiã, pega qualquer coisa e haja uma briga tremenda lá dentro disso. Então, o que precisa, ó, nós só podemos existir se nós entendermos que nós precisamos uns dos outros e que essa casa vai permanecer em pé quando nós entendermos isso. Há uma relação interpessoal aqui, de interdependência. Então nós vamos caminhar em direção a isso. Então o princípio, irmãos, lá do ensino de Piaget, é exatamente o princípio que a Bíblia vem marcando desde sempre. E nós vimos domingo passado o quadro lá de Moisés. Então Moisés já está velho, mas Moisés ainda é o líder espiritual daquele povo, constituído e instituído por Deus. Aquele povo sabia que Moisés era a boca de Deus. Aquele povo sabia que Moisés era um interlocutor entre eles e Deus. Aquele povo sabia que a presença de Moisés naquele lugar era uma presença da certeza da presença de Deus. Então, quando eles vão para a batalha, Moisés tranquilamente estende as mãos. E não é que as mãos de Moisés estavam abençoadas. É porque o judeu, ele estende as mãos quando ele vai orar. Assim como a gente fecha os olhos, pende a cabeça, faz assim, né? Ajoelha, mete a cara no pó, posição fetal, né? Posição fetal é aquela que você mete a cabeça no meio das pernas e fica ali, dizendo, Senhor, eu quero entrar no útero, onde eu fui concebido, e quero que o Senhor comece de novo, a partir do momento que eu saio daqui. Então, não é mágico isso, viu, irmãos? Não vá fazer isso, falando, o pastor disse que é para fazer isso, então eu vou hoje orar com a posição fetal, porque eu não aguento mais esse negócio, quero nascer de novo. Então não é isso, isso é apenas um exemplo, né? Então, mas o judeu, ele estende as mãos e começa a orar. Moisés fez exatamente isso, porque cabia a Moisés esse papel. Moisés era o homem que trazia para aquele arraial de Israel as bênçãos de Deus mediante a sua liderança espiritual. Então Josué vai para a batalha e Moisés se sente na responsabilidade de estar lá. Então começam a batalhar e eles percebem que quando Josué para de orar, descansa um pouquinho, eles começam a perder a batalha. Aí ele fala, aí os outros que estão lá dele, Arão e Ur, falam assim, a gente precisa segurar o braço desse camarada. Então põe Moisés sentado, porque eu imagino que Moisés era uma pessoa alta, ele não era baixo. Então ele senta, quando ele senta, Arão e Ur ficam de um lado e do outro, estende as mãos, e ficam assim durante o dia todo. No final do dia, quando se põe o sol, Josué vence a batalha. Então, irmãos, eu e vocês estamos em batalha espiritual.
O ministério dessa igreja não importa qual o Moisés que esteja à frente dela. O ministério dessa igreja nós precisamos de todos. Não é só para pagar a conta. É para estarmos envolvidos no projeto de Deus, num relacionamento interpessoal, interdependente. Nós precisamos, momentos nas nossas vidas que nós precisamos um dos outros. E aí, irmãos, é onde o apóstolo Paulo, é onde eu quero trabalhar um pouquinho hoje com os irmãos, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Eu disse que vou pegar um texto do Novo e do Antigo Testamento, e agora nós vamos para o do Novo Testamento, 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo está escrevendo aos cristãos da cidade de Corinto, inspirado pelo Espírito Santo, e ele está aqui clamando, rogando pela unidade, está rogando para que a igreja entenda que não há partidarismo, que não há unidades na igreja, mas sim uma unidade. Não são tribos do Ciclano, do Beltrano, do Fulano, né? O grupo de Ciclano, o grupo de Fulano. E a gente acaba tendo essa prática na igreja. Nós escolhemos algumas pessoas, e há quem pensa que não precisa do outro, há outros que pensam que só precisam de alguns irmãos, mas o ensino bíblico diz que nós precisamos de todos. De todos. Então a responsabilidade pelo organismo, pelo crescimento, pela realidade espiritual, pela estrutura permanente da igreja, depende de mim e de você. Não tem como caminharmos enquanto igreja dependendo apenas da liderança ou dos homens que estão à frente. Há um detalhe lá no texto de Êxodo que nós lemos domingo passado, que quando Moisés baixava as mãos, o povo perdia. Às vezes, irmãos, quando nós não nos ajudamos, quando uma pessoa baixa a mão, o exército todo perde. Se nós não entendermos que todos nós, a vida desta igreja depende de todos nós, nós perdemos quando alguém sai. E a história dessa igreja, ela tem essa história. O Elias, em 1988, o Elias já estava aqui nesse lugar que nós estamos. Daqui para lá, porque era aqui a parede, tem um trinco aqui que é da dilatação, eu sei que é aqui. Então daqui para lá o Elias já estava aqui, com isso aqui lotado. Eu disse domingo passado que eu encontro com ovelhas do Elias por aí, a rodo. Quase todo esse pessoal que hoje está fora da igreja, que não frequenta mais nada, está com raiva da igreja, foi convertido do Elias. Porque quando as pessoas são convertidas do Ezequiel, quando Ezequiel for embora, elas vão embora. Lembra aquele pastor que teve aqui, que um bêbado chegou para o pai dele e disse: olha, o senhor que me converteu. Foi o senhor, pastor, que me converteu. Ele diz: então fui eu mesmo. Fui eu que te converti, porque se fosse Jesus, você não estaria nessa situação. Não é? Então, quando nós não temos, irmãos, a visão de interdependência, de que a responsabilidade do sustento dessa igreja é de todos nós, que se tem alguma coisa que está precisando ser feita e eu posso fazê-lo, então eu tenho que me dispor a fazer isso. Então, um ministério que precisa ser
trabalhado, algo que a igreja poderia trabalhar em determinadas áreas, e eu sou uma pessoa que gosta de fazer isso, tem paixão por isso, tem um dom de fazer isso, então se eu mantenho sentado, essa coisa não está sendo feita por sua causa. Porque você foi colocado aqui dentro, incluído nesse corpo, para que isso pudesse acontecer. Essa é a responsabilidade minha e sua. Então, quando Moisés, quando todo mundo se juntou, Josué lá no campo de batalha, empunhando a espada, com aqueles que se dedicaram, dizendo, olha, eu posso morrer pelo meu país. Então, 3 homens lá atrás, aliás, 2 homens, Arão e Hur, falaram, ó, nós precisamos de fazer a nossa parte aqui, ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. Então, irmãos, quando nós nos unimos, olhamos as necessidades e começamos a trabalhar uns pelos outros, então começa a acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. O corpo vai funcionar perfeitamente. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 até o verso 13, porque nós temos outros textos. Rogo-vos, e essa palavra rogar aqui, irmãos, é que assim, pelo amor de Deus. Sabe aquilo assim, quando você pede algo e pede, rogando aos céus, para que a pessoa considere a realidade de algo muito maior. Então é isso que Paulo está rogando. Isso aqui é um rogo. Isso aqui é algo que Paulo abre o seu coração e diz, rogo-vos, irmãos, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, olha atrás, pelo nome de Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E aí, em nome de Cefas, em nome de Apolo, em nome do Ezequiel, em nome do Elias Dantas, em nome de quem quer que seja. Então o que Paulo está dizendo aqui, rogando aos irmãos, não é que é para ser um bando de soldados sem memória, mas o que ele está dizendo é o seguinte, olhe para o projeto maior do reino, e Deus quer que vocês estejam unidos. Deus quer que vocês estejam trabalhando de uma maneira que a igreja progrida e que vocês cresçam. Na comunidade, irmãos, cristã, na igreja do Senhor Jesus Cristo, a unidade e a interdependência não se constitui em valores negociáveis. São valores inegociáveis. Nós não podemos negociar por nada a unidade e a interdependência. O desenvolvimento saudável do corpo de Cristo passa por esse caminho. Então eu e vocês precisamos entender que há algo especial na vida da igreja que Deus apontou. Eu quero colocar aqui, irmãos, algumas textos para a gente pensar. Eu quero deixar isso com vocês, para vocês colocarem para mim a partir de agora. Vamos ler alguns textos. E eu quero que vocês descubram o que tem aí a ver com a interdependência. Claro que na Bíblia não existe essa palavra interdependente. Não tem. Mas tem palavras que trazem o mesmo sentido,
dessa realidade. Foi isso que Deus queria, porque a língua ela é dinâmica, não é? A língua ela é dinâmica. Nós passamos ali perto lá de vocês, lá dos Iostes ali, da fazenda do Ioste ali. Lá tinha um matador, não tinha ali? Aí eu passei com a Lívia, eu disse assim para Simone, saiu assim, normalmente sai algumas palavras, e a Simone e as meninas falam assim, onde o senhor arrumou essa palavra, né? Eu falei assim, isso aqui é uma charqueada. A Lívia, o quê? A Lívia é meia... Eu acho que todos os jovens são assim, né? Acho que o pai não tá batendo biela, envelheceu, não sei o que tem. Não, de fato eu envelheci, mas eu não estou batendo biela ainda, né? Pode estar fumegando, pode estar, né, com as válvulas irreguladas, mas biela não está batendo, está tudo em ordem ali, né? Está tudo em ordem. Aí, charqueada. Aí diz, o que é isso, papai? Já viu o senhor de novo, aquela coisa toda. Falei, filha, a língua ela é dinâmica. Por exemplo, isso aí chamava charqueada, depois passou a chamar matador e agora é frigorífico. Né? E se a gente for lá atrás, essa charqueada, eu não sei qual a origem, deveria ter outro nome. Então a língua, vem de charque. A língua, ela é dinâmica. Então se você pega a Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, você vai ver que todas essas palavras têm a sua raiz nessas línguas. Então essa realidade são línguas que criaram, delas vieram todas as outras. Então a palavra, ela por exemplo, sequestrou, não, raptou. É isso que é anterior a sequestro, né? Rapto. Então quando o Diniz foi tomado por aquele pessoal, era rapto. Não era sequestro. Agora hoje é sequestro. Logo vai aparecer uma outra palavra que vai substituir isso. Então a interdependência, essa palavra bonita que se fala hoje, e está dizendo nas empresas, interdependência ou morre, fazendo uma analogia que nós fizemos domingo passado, do grito da independência. Então hoje você pode olhar, a interdependência é um tema das empresas. Ou você tem interdependência ou morre. A Bíblia já diz isso desde sempre. Que o organismo, quando ele fala de corpo, ele está falando dessa interdependência. Eu disse domingo passado do pelinho no nariz. Viu, doutor Hildo? Eu falei assim, não corte esse pelinho, pelo amor de Deus. Tem gente que pega a tesoura e corta tudo, fica tudo desbastado assim, você bate o olho assim, não tem um pelinho, pelo amor de Deus, deixa esse negócio aí, só corta aquele que sair para fora, aí fica feio, esteticamente, vai lá e corta, peça o seu cabeleireiro para fazer isso, né? Mas não corta, porque esses pelinhos, eles são extremamente importantes para o nosso organismo, e é uma interdependência. Interdependência. Então, o gostoso de toda essa realidade da interdependência é que não há ninguém descartável. Como isso é fantástico, irmãos. Quando alguém senta aqui e diz assim, eu sou importante, eu pertenço a esse corpo, e nesse corpo eu tenho o meu lugar. É isso que Jesus queria, é isso que Deus quer para a vida da igreja. Gente, não tem ninguém, se Deus te trouxe para cá, não é simplesmente para... você não está no estado de anomia. Não é para você usufruir. A igreja hoje está colocada assim, um punhado de consumidores, e a liderança está vendendo o que os outros querem comprar. Se você não faz isso, não tem gente para te ouvir. Essas comunidades, essas igrejas de mercado que estão por aí, crescendo a cada dia mais, é um mercado. São consumidores que
pagam pela bênção, que pagam pela oração, que pagam pela mensagem, que paga por uma consulta, que paga por isso, que paga por aquilo, que paga por aquilo outro, e paga, irmãos. Pagam. Isso não é de Deus, irmãos. Nós fomos chamados para trabalharmos juntos e termos um crescimento juntos. Isso aqui é algo que Deus quer que nós cresçamos. Vamos ver lá. Então vocês apontam para mim o ponto de interdependência. Quem achar, quem descobrir aí no texto, levanta a mão e me diga qual o ponto. Eu quero que você me dê o ponto. Primeiro texto, Filipenses 3:20. O porquê dessa interdependência. O que diz lá? E aí, aonde está a interdependência? Aonde está a interdependência? É 3:15, não é? Não, é o que eu disse, 3:20, isso. Onde está? Tem algum estrangeiro aqui? Tem alguém que é estrangeiro? Então o que nós temos em comum? Essa pátria, ela é corrupta, a nossa pátria. Ela falta saúde, ela falta educação, ela falta segurança. Não saia do texto. No texto, não, deixa eu terminar a ilustração aqui. Então veja, ó. Então, não importa esse país. Eu sou brasileiro. Posso orgulhar-me de ser brasileiro, ou posso corar-me de vergonha de ser brasileiro. Mas eu sou brasileiro. Eu não tenho como mudar isso. Irmãos, todos nós temos a mesma pátria. Eu vou para o céu. E nós somos co-cidadãos de uma mesma pátria. O Brasil, irmãos, precisa de patriotas. Esses ladrões que estão aí, de colarinho branco, precisavam amar a sua pátria e não amam. Ontem eu passei assim, estava passando o Homem-Aranha. E eu achei que eu não tinha assistido aquele filme, eu assisti no final. Aí nós tínhamos que fazer uma visita, chegamos, e eu falei, bem, você já assistiu? Esse vamos assistir. Aí quando o Homem-Aranha ressurge, sabe o que ressurge quando ele dá uma volta daquela bonita assim, a bandeira dos Estados Unidos? Bate assim, ele cruza assim aquela bandeirona, ele cruza assim, dá aquela volta e a cama pega na bandeira dos Estados Unidos. Patriotismo isso. Isso é patriotismo. Os Estados Unidos está onde está por causa do seu patriotismo. O Brasil está onde está porque não tem patriotismo. A pátria, ela é apenas um meio para eu me enriquecer. Eu falei quarta-feira, o Lalau perdeu mais um pouco da sua fortuna roubada. E mandou para onde? Para a Suíça. E tem milhares de pessoas que fizeram exatamente isso. Tiraram recursos nossos, brasileiros. Os portugueses nos roubarem, outras nações nos roubarem, não tem nenhum problema. Mas o próprio brasileiro roubar a sua própria pátria, isso é um descaramento. E mandar para fora ainda.
Se pelo menos roubasse, não é justo, não justifica. Mas se roubasse e aplicasse aqui, estava roubando a mesma coisa. É igual aquele que rouba um remédio na farmácia, por causa da esposa que está doente, ou que mata a esposa por amor. É crime do mesmo jeito. Então não importa, não estou justificando que ele deveria aplicar aqui, não é? Se o Lalau tivesse aplicado aqui o cento e lá vai paulada de milhões, ele e aquele outro senador, que era o cabeça, mas tem muita gente por trás desse negócio. Esse mundo de dinheiro não carrega sozinho, irmãos. Não carrega sozinho. Então, nós precisamos, irmãos, amar a pátria. E quando eu penso na minha igreja como um reino de Deus, e que todos nós vamos morar no mesmo lugar, que nós somos co-cidadãos do mesmo lugar, eu tenho que melhorar, eu preciso pensar em Araraquara, para melhorar Araraquara, para que o ambiente, para que as ruas, para que o meu bairro, para que o meu lugar de habitação, eu possa ser melhor. Eu preciso pensar nisso. Sua casa precisa ser o doce lar, de verdade. Porque é lá que você passa a maior parte do tempo. É lá que você passa a maior parte do tempo. E é para lá que você vai quando do lado de fora está ruim. Então você tem que ser um bom marido, você tem que ser uma boa esposa, você precisa de ser um bom filho, para que esse lugar seja o doce lar. Eu tenho a impressão que o Francisco não dormiu de quinta para sexta. Na quinta-feira ele ficou extremamente elétrico. Porque ele já está uns 40 dias de molho. Mas sabe o que aconteceu? Na sexta-feira, o irmão dele passou por aqui, ele estuda no Rio, faz medicina no Rio, passou por aqui para pegá-lo e levá-lo para casa. A Simone trata ele como um filho, a Lívia está lá, trata como noiva. E o sogro também trata ele bem. É porque ele vai levar a Lívia, gente. Então tem que tratar essa pessoa, não é? Então precisa de... Mas sabe o que aconteceu? Ele está indo para casa, a família dele é extremamente unida. Extremamente unida a família dele. Ele está com saudade da casa dele. Então, irmãos, saudade da pátria é quando a gente sonha com isso. E aí nós somos co-cidadãos da pátria celestial. Pensa nisso, irmãos. E lá você vai passar o resto da eternidade, se eternidade é resto, porque não é. É o todo. Uns com os outros. Então, irmãos, eu tenho que pensar em reino. Primeira coisa, eu tenho que pensar no reino. No reino. Eu tenho que orar para aqueles que estão fora, eu tenho que pedir a Deus que Deus acerte a vida. Senhor, eu queria que essa pessoa morasse comigo eternamente. Eu quero pensar nisso. A minha pátria, se ela melhorar um pouquinho com aquilo que eu faço, então eu estou fazendo a minha parte. Eu não sou o todo, mas eu posso fazer algo para melhorar a minha casa, melhorar a minha igreja e pensar na pátria celestial. Todos nós, irmãos, que fomos lavados no sangue do Cordeiro, nós temos o nosso passaporte carimbado com entrada permanente na pátria celestial. Eu não posso perder isso. Sabe por que é gostoso estarmos juntos, irmãos? Porque nós vamos morar eternamente juntos. Quando a gente for embora por um tempo, até breve, é rápido esse negócio. É rápido, a gente vai chegar lá, vamos abraçar uns aos outros. Tem um hino das irmãs, umas irmãs da Assembleia de Deus, que cantam que quando chegar lá,
elas vão abraçar fulano, ciclano, quer ver Pedro, quer ver João, quer ver Paulo, quer dar um abraço não sei em quem, quer fazer isso. Gente, eu sei que isso é a nossa mente, mas a Bíblia diz que ele nem passou pela cabeça. Então, isso acaba sendo a nostalgia daquilo que vai vir, e ainda não veio. Alguma coisa que eu não sei como que é, mas já estou com saudade de casa. E nós precisamos pensar primeiro no reino, na pátria. Segunda realidade, Romanos 12:5. Aí fica fácil. Esse aí é fichinha. O que diz lá? Olha como esse texto é fantástico, irmãos. Somos muitos. E a igreja, irmãos, olha, os nossos filhos, que vêm desde pequenininhos para a igreja, eles aprendem uma realidade, e nós aprendemos isto, uma realidade que vai dar a eles uma bagagem para o seu emprego amanhã. Qual que é? Conviver intimamente com diferentes. Nós aprendemos a fazer isso, irmãos. A igreja tem filho de ricos, filho de gente de classe média, e filho de gente pobre, e filho de gente paupérrima. Como isso é joia. Porque você começa a interagir com pessoas que têm um nível legal, que já vem com o seu iPod para casa, né? O outro nem sabe o que é isso. Mal tem lá um fogãozinho a lenha, ou um fogareiro. Ele relaciona com essas pessoas. Então esta realidade que somos diferentes, mas nós fazemos parte do mesmo corpo. Gente, como isso é fantástico. E aqui está a interdependência. Você fala, eu vou saber lá quem é esse menino para falar comigo? O meu primeiro embate, eu sabia que seria assim a vida toda. Eu era seminarista e fui no meu primeiro ano pastor Evandro, seu xará, viu Evandro? Evandro Honorato de Oliveira. Eu devo a minha postura pastoral, alguns somos diferentes, por isso nós trabalhamos juntos. Ele é diferente de mim. Mas ele me disse uma vez assim, Ezequiel, sabe por que eu queria você continuasse comigo? Porque você é diferente de mim. Você faz coisas que eu não tenho coragem de fazer, você tem um estilo diferente do meu, ele é todo polido, ele não levanta a voz, ele, quando fica nervoso, ele vermelha e todo mundo sai de perto, é igual peru. Então, ele é bravo, mas é um bravo contido, eu sou um bravo, quando estou bravo, todo mundo sabe que eu estou bravo. Hoje eu virei uma mamãe, uma vovó, um vovô, eu hoje não sou bravo. Então, esse pastor, reverendo Evandro, ele me colocou para dar férias para ele no meu primeiro ano, que eu falei para o Everton, na quarta-feira, que ele pregou aqui. Eu dei férias para ele no primeiro ano. E toda a vida eu fui assim, irmãos, eu nunca fui diferente. Eu nunca ostentei, isso é meu mesmo, eu não gosto de ostentação, não gosto mesmo, isso é meu mesmo. Deus me deu, isso é um privilégio que eu tenho, não faço força, eu faço força ao contrário. Para ser menos, eu gostaria, né? Não gostaria não, eu faço por causa do meu ofício. Do que eu faço, eu pastorei vocês e aí o cara fala, eu vim ser o pastor. Aí o cara vai dizer como que ele me viu, mas eu não ligo muito para isso.
E lá tinha um camarada arrogante na igreja. Eu não vou citar o nome porque nós estamos no ar. Mas depois, se vocês quiserem pessoalmente, eu digo para vocês o nome. Muito arrogante, um cara rico, arrogante. E eu estava expondo um texto, como sempre fiz. E ele levantou e diz assim, você precisa estudar mais. E você não tem muita cultura. E o que você está falando aí não é verdade. Cutucou a loba com vara curta. Né? E naquela época, irmãos, eu era paraibano, por definição. E a Aline sabe muito bem disso. Você não pode, o Rildo também sabe. Você não pode cutucar um paraibano de perto, porque senão ele fura o bucho. Não pode. Você não pode aproximar de um paraibano à distância da sua mão e a lâmina da sua peixeira, porque senão ele fura o bucho. Não pode. E naquela época, irmãos, eu estava começando, tinha saído, estava no seminário, eu tinha ainda aquele ímpeto, quando eu casei com a Simone eu ainda tinha. Não prestou. Eu disse, olha meu irmão, eu te respeito, você é presbítero da igreja, comecei baixinho. Você é presbítero da igreja, mas eu quero lhe dizer uma coisa, você é ignorante com relação à palavra de Deus. Você pode ser bom administrador, eu sei que as suas empresas são boas, eu sei que as suas fazendas rendam, porque eu sei do seu dízimo aqui. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, você não sabe nada do que você está falando. Eu vou falar para você o texto em grego. Aí eu peguei o texto, abri o texto e fui olhando as palavras, falando para ele em grego. Em grego. Porque eu tinha acabado, irmãos, no seminário, de fazer uma exegese no texto. Por conta própria. Aí eu disse a palavra que eu queria. E essa palavra, meu irmão, no grego, significa exatamente o que eu estou te falando. Então vamos ver quando o Evandro chegar. Isso é problema seu com o Evandro, irmãos, meu irmão. Irmãos, o que fulano está falando, tudo bem, eu não ligo. Meu português é ruim mesmo. Meu pai é analfabeto, negro, paraibano. Eu não tenho condições financeiras. Essa camisa aqui é usada que o irmão fulano de tal me deu. O sapato foi o irmão Tatão que me levou lá no coisa e me deu esse sapato. É um Samelo. Samelo naquela época era um bom sapato. Ele pagou em 6 prestações o irmão Tatão, o irmão Sebastião. Que o apelido dele era Tatão, um homem fantástico. Agora, meu irmão, quanto à Bíblia, você fica sentado no seu lugar e ouça o que eu estou falando. Agora, se o irmão não quiser vir mais à igreja, enquanto eu estiver aqui, não tem nenhum problema. Você vem quando o Evandro vier. Tá bom assim, meu irmão? Quando o Evandro chegar, a gente conversa. Falou, eu não sou empregado do Evandro. Eu fui convidado para dar férias para o Evandro. Quando o Evandro chegou, a igreja estava... E aí o que eu fiz? Aí eu falei, essa igreja precisa de aprender de Deus. Aí eu comecei a fazer mensagem de arrancar. E naquela época, irmãos, eu arrancava a coruja do toco ao meio-dia e ela não conseguia ficar sentada. Preguei Apocalipse, as igrejas de vontade de vomitar. Aquilo lá foi tudo sermão que eu preguei naquela época.
meti o braço na igreja. O Evandro chegou. O Evandro diz assim, Ezequiel, o que aconteceu você e fulano? Eu expliquei para ele. Ele falou, não, porque ele falou, eu falei, o senhor faz a exegese do texto. Se o senhor provar para mim, exegeticamente, do que eu falei está errado, eu mudo. Eu vou lá na frente e peço desculpa para ele do que eu falei. Faça a exegese do texto. Está aqui o meu esboço, eu escrevo. Antigamente eu só fazia o esboço, hoje eu escrevo tudo. Isso você já sabe por quê. Aí eu falei, está aqui meu esboço, o senhor pode pegar, estuda, ver o que eu falei, está aqui o esboço que eu falei. Ele olhou, e aí eu falei, agora tem uma coisa. Se eu estiver certo, o meu último domingo aqui, o senhor vai subir lá e vai dizer que eu estou certo. Porque senão nunca mais prego nessa igreja. Isso é o paraibano. Ele fez a exegese durante a semana. Quando ele voltou, ele subiu no púlpito e diz assim, o Ezequiel está estudando, é um aluno aplicado em grego, com toda aquela habilidade. Ele não queria machucar o cara que pagava a conta dele. O Ezequiel estava correto na sua exegese. A palavra que ele usou é essa mesmo. Mas a gente também pode. Eu disse, também não, pastor. Exegese é exegese. Eu não manipulo a palavra grega. Não posso manipular, não dá mais para isso. Então, irmãos, o que aconteceu? Esse camarada ficou meu amigo, mas meu amigo com o pé atrás, eu com ele. Ele esqueceu, irmãos, que o corpo de Cristo não tem isso de mais importante, menos importante. O importante no corpo de Cristo é não ser importante. Mas todos que não têm importância são importantes no corpo de Cristo. Porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Olha, tem um menininho que vem aqui. Ele é pequenininho. Já é um homem. Ele vem aqui, senta ali onde está o irmão Jorge, mais ou menos. Ninguém aproxima dele. Foi jogador do Ferroviário, daquele tamanhozinho. Ele trabalha no despacho lá do despacho de mercadoria, no almoxerifado do Morvilho. O nome dele é Rodrigo. Mas eu vejo a mocidade, eu fico ali cumprimentando, ele fica no canto ali sozinho. O daqui, o da 7. É. Eu fico olhando assim e falo, rapaz do céu, esse povo não entendeu nada. Ele fica quietinho assim. Se demorar muito, ele vai embora, irmãos. Ele não fica. Sabe por quê? Ele é franzino, assim, não tem aparência, assim. Ele não é um Tiago da Isabela. Cadê a Denise? Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Você o conhece bem. Um menino fantástico, irmãos. Mas eu não sei o que tem na nossa cabeça que precisa de algo mais para fazer parte desse negócio aqui, irmãos. A Bíblia diz que todos fazem parte do corpo. Aí eu falei com a Cris e com a Neide. Neide, eu tenho um menino lá que vocês precisam de pôr ele na escola bíblica de férias. Precisa de pôr ele na escola bíblica de férias. Ele é um atleta. Muito embora não pareça, mas ele é um atleta. Então vocês precisam desse menino para correr atrás dos meninos lá. Você precisa depois envolver esse menino. Ele está fora. Ele está achando que não tem nada. Ele não se sente pertencer, irmãos. Ele não tem celular. Ele vai trabalhar na IBF?
Não, ele vai trabalhar. Então ele vai trabalhar lá. Eu falei para as meninas pegar na IBF, eu achei que era uma empresa que você ia. Oxi. Ô, Heber, me confunde. Mas então, só um momentinho, irmão, fala. Então o que eu não é só ele. Eu fico olhando um punhado de pessoas aqui na igreja que parece que elas não entrosam, a gente não dá margem. A gente não aproxima, a gente não chega, a gente não aproxima. Como que vocês não fizessem parte do corpo? Irmãos, enquanto a igreja não entender esse princípio da interdependência, todos nós somos importantes, irmãos. Se estão aqui, se pessoa entra essa porta e Deus coloca aqui, não importa que cor tem sua pele, que carro que ele dirige, ou se ele não dirige carro nenhum, se ele vem de bicicleta, se ele vem de moto, se ele vem de carro, se ele vem de carroça, se ele vem de ônibus, se ele vem de fusca, se ele vem de top de carro, não importa, todos nós somos juntados por Deus para fazermos parte de uma realidade, irmãos. Vão dar privilégio às mulheres primeiro, né, irmão Faria? Mas mulher tem prioridade, não tem, irmão Farias? Na época do senhor tinha, não tinha, meu irmão? Então tem agora. Diga, Aline. Uhum. Foi. Foi eu que te falei isso, não foi no e-mail? Foi difícil entrar. E não deixa. Então, mas... Isso, mas tá certinho. Então, veja uma coisa, ela não desistiu. Se ela desistisse, fosse embora. Agora, então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tá vendo que é um problema da igreja? Porque o Rodrigo não tem celular. É um menino simples. Não vem, a roupa dele ele troca a camisa, depois ele troca a calça, ele vem sempre com a mesma troca de roupa. Mas o Rildo é médico. O Rildo é cirurgião. A Aline é advogada. Então o problema não é social. O problema é que a igreja não deixa mesmo. A igreja não permite. E está errado isso, irmãos. Pelo amor de Deus. Nós precisamos, por que esse assunto é importante? Ele é importante para dizer isso. Para falar, olha, vocês são bem-vindos, vocês fazem parte. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Todos nós fazemos parte. Diga, irmão Farias. Não, mas não tem problema, a gente puxa. Sim.
Então traga ela para junto. Mas precisa. Eu sou parte do corpo, eu preciso dizer para as pessoas que elas são parte desse corpo. E eu não faço isso, eu também faço isso que o senhor faz. Eu venho e cumprimento todo mundo. Não é como pastor, é porque toda a vida eu fui assim. Eu fui ensinado, irmãos, numa igreja pequenininha, de que todos nós éramos importantes para o corpo. Então, pôr a mão na massa em igreja, eu faço isso desde criança. Eu pintei banco quando eu era adolescente. Os banquinhos das crianças eu pintei, eu ajudei a carpir, já capinei, já capinei esse jardim aqui. Já arranquei mato aí nesse jardim que o irmão está cuidando hoje. Então eu não tenho isso, porque eu já fui. Agora, a gente precisa pessoas. Se Deus trouxe essa pessoa até aqui, eu torno-me responsável para manter essa pessoa e trazê-la para o lugar dela. Ela chega, mas ela ainda não é. Mas ela precisa de chegar, você precisa de ir lá buscar, você precisa de achar o lugar dela, você precisa de colocá-la para ela funcionar. Ele pode não cumprimentar, porque não vai ser o cartão de visita da igreja. Um dos cartões de visita da igreja é o dito, a Utinha, esse pessoal que conversa muito, são cartões, o Milton e muitos outros. Eu não vou dizer não, porque senão agora mesmo fica alguém chateado. Mas você chega, pessoa chega, o cara vai lá, abraça, diga, dá as boas-vindas. Esse é o cartão de visita. Mas cada um tem a sua função. Quem sabe na IBF nós vamos descobrir que ele é um excelente monitor de criança. Quem sabe nós vamos fazer isso. Então o que nós precisamos é trabalhar isso. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo como unidades. Cada um faz seu grupinho, cada um faz aquilo outro, e acaba excluindo alguns. E a igreja, ela precisa ser inclusiva. E a igreja só pode ser inclusiva quando ela for interpessoal. Quando ela tiver essa interdependência. Ou seja, nós vamos nos ajuntar para sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Um corpo, fazemos parte. Olha o que Paulo diz. São várias partes, mas somos uma única unidade. Irmã Vera. A senhora é uma delas também, muito tímida. Mas precisamos, irmãos, fazermos isso, sabe por quê? Olha, nós não seremos como igreja, como Deus nos quer, se nós começarmos a não abraçar as pessoas. Eu fico olhando lá de cima, quando eu faço, só pode levantar, cumprimentar. Tem gente que não sai do lugar. E ninguém vai lá onde ele está. Então parece que é uma coisa que... isso é uma luta, a vida toda é uma luta da igreja. Quando nós geramos essa interdependência, essa coisa gostosa de que nós pertencemos uns aos outros, isso aqui, irmãos, dá um impulso na igreja, espiritualmente falando, que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Eu falei para os irmãos que, alguns irmãos estão comigo, que a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos fazer todo o último sábado, nós vamos comemorar o aniversário dos aniversariantes do mês. Lá no Bet Shalom. Nós vamos escolher se a gente vai almoçar ou se vamos jantar. Mas o bom seria almoçarmos, porque a gente fica a tarde toda lá, não é?
e aí como o restinho no final esquentado lá e vem embora. Mas, por que isso, irmãos? Porque tem alguns irmãos que fazem uma festinha. Por exemplo, dia 30 de junho, a minha agenda é marcada. Os irmãos já sabem por quê. Dia 30 de junho eu tenho um compromisso com um irmão, um presbítero. Toda 30 de junho, mesmo que eu chego um pouquinho quando tem, normalmente eu não tenho. Em todo esse tempo que eu vou lá, só teve foi o último, que eu cheguei depois. Mas normalmente eu não marco nada nessa data, porque eu tenho um compromisso com esse irmão. E tem outros irmãos aí também que eu tenho. Agora, uns fazem, outros não fazem. Aí fica aquele aniversário assim, é tão bom o aniversário da gente, tão gostoso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma junta-prato e vamos promover o aniversário de todo mundo do mês. Isso é para a igreja toda. Isso vai ser para a igreja toda. Nós vamos lá, nós temos os nossos peritos aí no churrasco. Se tiver caro o contra, picanha, a gente leva boi ralado. Não é que vocês fazem a tal de cafta. Não é? Aquilo é boi ralado. Então, que é barato, não é? E a gente põe lá e faz. Para quê? Para que a gente possa criar mais um momento de comunhão. Porque nós precisamos fazer isso. Domingo que vem a gente continua.